Olá, eu sou Roberto Medeiros e estamos iniciando mais um Econ Experience. E a nossa experiência de hoje será com Peter Ruhlmann, que é um jornalista e palestrante internacional com mais de 10 anos de experiência ministrando conferências sobre temas essenciais para o sucesso empresarial, como neurobusiness, neurovendas, comunicação corporativa, excelência em serviços e neuroliderança. Mestre em Media Communication pela Florida Christian University, atuou por mais de 20 anos como radialista e jornalista com grandes emissoras brasileiras, como Globo, Bandeirantes, Record, Cultura e ESPN Brasil. Nos Estados Unidos, trabalhou por mais de uma década na Disney como Dream Squad Ambassador e como trainee e facilitador, além de lecionar na Florida Christian University. Atualmente, ele lidera sua consultoria EQ Consulting. Peter já participou do Econ em outras edições e traz sempre painéis inclusivos sobre neuromarketing e os segredos e encantos da Disney. A gente começa a conversar agora com ele, um velho amigo que a gente está com saudade, porque a gente está no Brasil e ele está nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, estaremos Pira. juntos, meu irmão. Ou vocês vêm para cá ou eu vou para aí. Ou Maomé vai à montanha, ou montanha vai a Maomé. Vamos lá, Pira. Eu queria que você desse essas boas-vindas aos nossos ouvintes telespectadores, porque você realmente é um cara especial. Pessoal, muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende de onde você está, que hora você vai ver esse vídeo nesse mundão aí de Deus, né? Parabéns se vocês estarem usando o seu tempo para aprender alguma coisa ou para ter mais informações sobre a Econ, que é uma forma de fomentar os negócios, né? De fomentar uma visão mais ampla de mundo, não só para as pessoas que estão no Brasil, como as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos com relação ao Brasil, porque hoje em dia a gente está conectado por uma coisa chamada internet e é muito rápido a gente conseguir se falar. O que a gente tem que aprender a fazer é entender como é que funciona a cultura dos países, a cultura das cidades e tudo mais. A gente sabe que no Brasil, o Brasil é um país extremamente grande, a cultura de uma cidade não é igual à cultura da outra. E quando a gente fala de corporação, quando a gente fala de empresa, a gente fala de cultura de empresa, a gente acha que é visão, missão. Não, para com isso. Cultura vai muito além disso. Então, o Econ traz essa informação de cultura para a gente, que é extremamente necessária para você aprender a trabalhar, a falar, a entregar para o teu cliente o que ele quer ouvir, não o que você quer falar. Pira, você, como neurobusiness, eu queria que você falasse como é que o neurobusiness pode ser aplicado para melhorar a experiência do cliente e aumentar a fidelização das empresas, independente do setor que elas estejam. Olha só, hoje em dia a gente está na economia da experiência. As pessoas vêm comprar um serviço, mas elas querem ter uma experiência. Até porque a neurociência prova, por A mais B, que a pessoa não compra produto e não compra serviço. Ela compra a melhor versão dela usando o produto ou serviço. Para você entender o que é a melhor versão dela, você tem que entender algumas coisas básicas. O ser humano agora adora falar de duas coisas, isso pela psicologia, dele mesmo e dos outros. Então, primeiro, deixa a pessoa falar. Usa o que Deus te deu, 2 orelhas e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Então você vai personalizar. Essa é a grande pegada de hoje, você customizar o seu atendimento para a pessoa que vem na tua frente. E a neurociência traz inúmeros, o neurobusiness, né, a neurociência aplicada aos negócios, traz inúmeras ferramentas para você poder fazer isso com muito mais atenção e muito mais pontual. E para causar emoção com isso, porque se a pessoa presta atenção em mim, eu não sei, mas eventualmente eu vou querer voltar para ver o que essa pessoa está falando, porque a maior parte das pessoas não presta atenção em mim. Então, desde coisas do tipo repetir o nome da pessoa, o teu nome e o nome do teu cliente é o bem maior que ele tem, porque foi uma insígnia de honra que você ganhou quando você nasceu, foi a primeira coisa que você ganhou quando você nasceu, e a última que você deixou quando você foi embora na sua lápide. Ou seja, chamar o cliente pelo nome é uma coisa imprescindível. Como é que você grava o nome do cliente? Tem inúmeras ferramentas. Tudo isso é trazido pela neurociência dentro dos negócios. E
causa uma emoção, porque a emoção é a forma mais simples da gente lembrar das pessoas, mais simples de lembrar do produto, mais simples de lembrar da marca. Então, a neurociência veio para ajudar, para ser simples, não é para complicar. Se vocês estão lidando com pessoas que complicam muito, essas não vale a pena ficar. A pessoa tem que falar de uma forma simples. Ou seja, todos os órgãos do seu corpo estão ligados embaixo, aquele que está embaixo do teu chapéu, que é o teu cérebro. Usa ele intencionalmente e você vai se dar muito bem. E é isso que a gente faz na consultoria de neurobusiness. Com sua experiência na Disney, quais são os principais segredos que a empresa utiliza para encantar milhões de pessoas ao redor do mundo? Bom, primeiro a Disney utiliza a contação de história, porque dentro da cabeça da gente não existem palavras e nem números, existem imagens e sensações. A forma mais simples de você criar uma imagem é contar uma história. Só que a Disney elevou a história de storytelling para story selling. A Disney tem história para você pegar papel no chão. A Disney tem história para fazer você se comportar de certa maneira, para você ser resiliente. Então, isso é uma coisa muito interessante. A Disney, desde 1980, alugou um laboratório em Austin, no Texas, para estudar a mente, para aprimorar os desenhos, para entender como é que ela trabalha, como é que ela cria experiências inesquecíveis na cabeça do cliente, porque é por isso que ele volta. Então, assim, ela entende muito que ela tem que superar a expectativa, ela não tem que entregar a expectativa, ela tem que criar o que ela chama de um momento uau, aquele momento que você fala, uau, não acredito nisso. E ela está sempre se pegando em muitos detalhes para criar esses momentos uau. E outra coisa que ela faz, que é a questão número 1 dela, e ela explica só para o funcionário que ele tem que olhar no olho e sorrir, para ser agradável com o cliente que está entrando. Mas isso, dentro da psicologia, chama-se pertencimento. E pertencimento, desde que a gente é gente e vive em grupo, a gente precisa pertencer. Porque não pertencia quando era primata, ia ser morto ou por um animal pré-histórico, porque estava sozinho, ou pelo inverno, porque você não tinha ninguém para caçar e te ajudar. Então, assim, a Disney entende muito de pertencimento, de saber como fazer a pessoa se sentir parte da Disney, né? E se emocionar o tempo todo, para que isso fique gravado na memória dela. Ela usa 100% isso, e com isso ela traz o que a gente chama de Customer X, né? Experiência do consumidor, a um nível máximo. E quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam hoje em termos de comunicação corporativa e como superá-los? O maior desafio, meu amigo, é o que a gente sempre teve. Eu e você trabalhamos com comunicação nossa vida inteira. O maior desafio de todas as empresas continua sendo comunicação, né? Transparência na comunicação e ser emocionalmente inteligente. Eu diria até mais. Eu acho que hoje a inteligência que hoje mais é eficaz no mercado é a inteligência espiritual, que não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com religião, tem a ver com propósito. Então, uma inteligência que saiba alinhar o propósito da empresa, que entenda, primeiro tem que entender o propósito da empresa, para isso tem que saber criar cultura, mas que saiba alinhar a cultura, o propósito da empresa com o propósito do funcionário e do cliente, nada de braçada, mas a gente não sabe comunicar isso. A gente não sabe colocar isso para o nosso cliente, porque a gente não está o tempo todo no chão de fábrica. Ou seja, a gente está o tempo todo se comunicando com o cliente. E se a gente não contamina, no bom sentido, o nosso funcionário, ele não vai contaminar o nosso cliente. Então, a comunicação é o maior desafio, sempre foi e vai continuar sendo. Me corrija aí, Roberto, porque você também trabalhou na área de comunicação, você sabe muito bem que dentro dos veículos de comunicação, o problema maior é a comunicação. É muito louco isso, né? Na verdade, a gente sempre teve problema com endocomunicação, né? A comunicação interna Exato. sempre foi mais Interna. complicada do que a externa. Isso é verdade. Mas uma outra coisa também que me chama a atenção é sobre empreendedorismo dos brasileiros nos Estados Unidos. Nesse contexto, quais são as estratégias de neurovendas que podem ajudar empresários a se destacarem no mercado americano? Puxa vida, meu amigo, quanto tempo você tem? Porque se for falar de estratégia, a gente vai passar aqui um bom tempo. Vamos, Vamos vamos, conversar um vamos pouquinho. resumir, vamos resumir a coisa. Para se entrar no mercado americano, você tem que entender que a cultura do americano não é a cultura do brasileiro. E tem mais uma coisa
que não tem nas outras, talvez, países. A Flórida não é um estado com cultura americana. Ela é um estado com uma cultura variada, mesclada. Nós temos pessoas como eu, que moram aqui há 20 anos, eu sou um híbrido, eu não sou mais um brasileiro morando nos Estados Unidos, eu não sou um americano que nasceu no Brasil, eu sou os dois. Então eu pego o melhor dos dois. Você tem que entender como é que a cultura dos Estados Unidos funciona, para que você possa agradar se você for trabalhar com americano, mas também saber de que estado, de que área do país eles são, para saber como é que eles se comportam. Por exemplo, aqui na Flórida não é tanto, mas se você chegar mais para o norte e você tem uma reunião às 8h30 da manhã, você chega às 8h30, você está atrasado. Às 8h30, o americano espera que você esteja pronto para começar a tua apresentação. Então, você tem que chegar às 8 para se preparar, no mínimo. No mínimo. Do brasileiro, marcou 8h30 e chega às 9. Acabou, deal breaker. E se for para a entrevista de emprego, então, nem te entrevistar eles vão. Não que não tenha aqui na Flórida, mas aqui é mais leve, aqui é mais solto, porque aqui tem mais a miscigenação da cultura latina. Assim como na Califórnia também, mas a Califórnia é mais restrita. Então, saiba procurar pessoas que possam te falar sobre como é que o mercado funciona, não só no estrito senso de negociação, mas como é que você se comunica com o teu cliente, como é que você passa a tua informação, como é que você cria um rapport, como é que você cria aquela confiança dele em você, porque isso vai facilitar demais a vida. Pia, como a neurocognição, como a neurocognição e a psicologia positiva podem impactar a liderança e a gestão de equipes dentro de uma empresa? Vou dar um exemplo muito simples, o Roberto já conhece, o Franklin que está aí também mediando para a gente também já conhece, de neurocognição. Eu falei que o nome das pessoas é muito importante. Como é que você lembra do nome das pessoas? Isso é uma técnica do Mastermind de associação, mas eu faço uma associação muito simples. Meu nome é Peter Roman, para lembrar de mim, lembra da música Pretty Woman, mas troca a letra. Peter Roman, walking down the street, Peter Roman. Eu juro, gente, tem gente que eu não vejo há mais de ano e quando eu chego ela canta essa música para mim. O que é neuroplasticidade ou neurocognição nesse momento? Eu peguei uma informação, nossa cabeça está cheia de informação, é um HD lotado. Você vai colocar mais alguma coisa, vai ter que deletar alguma coisa para entrar a tua informação. Pega uma informação que já está na cabeça do teu cliente e modifica de acordo com o teu produto, ou com o teu serviço, ou com a tua pessoa. Aí fica muito mais simples dela entender. Então, aonde é que a neurocognição age? Ela age exatamente nesse sentido de dizer, para de tentar colocar coisas novas para o teu cliente, se ele não quer coisas novas. Se ele tem alguma coisa que já está na cabeça dele, você pode modificar o sentido. Aquela lembrança antiga, quando você não lembra muito tempo de alguma coisa e você puxa aquela memória, as chances são quase 100% dessa memória vir deturpada. Mas para você, como você puxou essa memória e ela veio para você, a partir de agora ela vai ser desse jeito, e não da forma que ela aconteceu lá atrás. Isso é neuroplasticidade, que tem a ver com neurocognição. Quando você, líder, machuca verbalmente uma pessoa, você estragou o dia dela. Por quê? Porque o nosso cérebro, chamado córtex pré-frontal, não funciona, entra um sistema chamado reptiliano, que acaba com a tua cognição, tua capacidade de aprender, acaba com a tua criatividade e com a tua tomada de decisão. Então tá cheio de gente frisada no mercado porque sente um monte de dor. E não é uma dor física, é uma dor social. Porque toda vez que vê aquela pessoa que causou a dor nela, em geral é o líder, ela paralisa de novo e não consegue funcionar. Ela funciona o dia inteiro. Chegou o líder, ela começa a pisar na bola. Ela meio que se auto-sabota. Mas isso é uma percepção que a gente tem. Então tem que tomar cuidado com cognição. Já a psicologia positiva vai pelo lado totalmente oposto. É comemorar as pequenas vitórias, é entender que não tem problema de errar, contanto que se erre rápido. Isso um preceito da Pixar. O problema do erro é que quando a pessoa erra e não fala, causa um transtorno enorme e gasta muito dinheiro da empresa até ela chegar a corrigir. Erra rápido, errou, levanta a mão, fala errei, alguém ajuda a corrigir, segue o jogo. As pessoas têm medo de errar nesse sentido, e isso custa muito para as empresas.
psicologia positiva ajuda muito a você errar rápido, a você poder falar que você errou, entendeu? Você pode ajudar a juntar a equipe. Outra coisa que é muito necessária, isso está dentro de uma pesquisa do Google para equipes. Se a equipe não confia um no outro, ela nunca vai dar certo fazendo reunião de brainstorming, ou como a gente chama, brinca no Brasil, toró de parpite. Por quê? Porque eu não vou falar nada que faça com que aquele cara que trabalha comigo comece a me ironizar ou ridicularizar. Então a gente tem que saber entender como é que a gente trabalha positivamente, a reforçar os aspectos positivos das pessoas, a entender, a focar nas coisas positivas, porque se você foca no problema, tudo que você vê é problema, se você foca no resultado, você vai ver mais resultados. Então, todo esse tipo de coisa faz parte de um conjunto de técnicas que a gente usa para que realmente a produtividade do líder e a produtividade da equipe melhore muito. Até porque, meu amigo líder, se você acha que você é responsável pelo resultado, você está errado. Você é responsável pelas pessoas que trazem resultado. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo 100%. Você tem que estimular os teus funcionários a trazerem resultado. Porque senão sabe o que acontece? Todo líder, em geral, veio do chão de fábrica. Então você sabe trabalhar. E você for eleito líder porque você sabe trabalhar melhor que os outros. Tua vontade vai ser, sai para lá, eu faço, e depois você assume de novo. Isso não ajuda ninguém, nem você. Porque você não ensinou. Você disse, eu sou melhor. Então, a próxima vez que acontecer alguma coisa, eu vou pedir para você fazer para mim. Você não ensinou o teu subordinado, que deveria ter ensinado. Então, você não está sendo um bom líder. Tudo isso você aprende com neurobusiness, você aprende com psicologia positiva, você aprende com todas as dicas que são dadas pelo neuro, né? Pelo cerebrinho que está aí atrás, fazendo esses pontinhos luminosos chamados sinapse, que são aquelas, a gente brinca de eureka, né? Aquela luzinha que acende na cabeça. Pira, para a gente encerrar, eu estava lembrando que você participou mais de uma vez, nos últimos 2 vezes. encontros, você veio 2 vezes, e em 2023 você lançou um livro, o livro Simplesmente, eu estou aqui, inclusive, com um exemplar aqui, certo? Eba! Exemplar para mostrar aqui para o nosso público. Você lançou Simplesmente, e eu queria que você falasse quais foram os insights mais importantes que você pôde compartilhar com o público e de que forma percebeu a evolução do interesse do empresário em temas como neurobusiness e também experiência de cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente encerrar essa conversa, esse bate-papo, essa experiência que tem sido super interessante. Na verdade, Roberto, o que eu tive de muito agradável foram várias pessoas que tiveram no Eco e compraram o livro, né? Me mandando alguns trechos do livro, me mandando, porque o livro tem umas páginas para anotar, e me mandando foto do que anotaram de cada capítulo correspondente, né? Isso me deixou muito alegre, porque as pessoas começaram a entender a validade, a validação da informação. Até que um amigo nosso falou, Peter, esse é um livro vivo, porque é um livro que faz você, não é só ler e deixar de lado, é ler e aplicar. E o que o mercado está, o que eu vejo dos profissionais, né, do mercado em geral, com relação à neurociência aplicada a negócio, é que enquanto você chamar de neurociência ou neurobusiness, as pessoas vão sempre tentar rejeitar porque parece muito complicado para o cérebro. Então, hoje em dia, eu me apresento como um consultor de mentes de negócio e a pessoa fica curiosa e aí me dá uma abertura para explicar. E é muito isso mesmo. As pessoas têm que, quando elas percebem que elas estão lidando com uma coisa que é neuro, mas elas estão chamando de qualquer outra coisa, aí elas se abrem mais a entender um pouquinho como é que funciona essa nossa cabeça. Que se for explicado de uma forma simples, que é o que eu sempre bati, que é o meu dogma, né, o meu credo, vamos parar de complicar o meio de campo, porque o cérebro é uma máquina de economizar energia, então tudo que você complicar para o teu cliente, ele não vai gostar e vai querer comprar de outro. Então, o que a gente tenta fazer? Simplificar essa informação. E isso está dando certo, porque o mercado tem recebido de uma forma bem coerente, de uma forma bem aberta, esse tipo de serviço. E eu vejo hoje em dia realmente eles aplicando bastante coisa. Coisas simples, e tem que ser simples, né? Até porque o livro chama-se simplesmente. Não comece nunca teu dia pela tarefa mais difícil. Apesar de todos os papas de
gerenciamento de tempo, dizerem que você tem que começar pela mais difícil, que você tem mais energia, não comece, porque se você não conseguir completar, você não faz mais nada durante o dia. Comece pela mais fácil, fica feliz, gera dopamina, vai mais uma, fica feliz, gera dopamina. Quando você vê, você terminou todas e o cérebro está feliz e querendo fazer mais tarefas porque ele associou gerar dopamina, que é a droga da predição do prazer, a fazer tarefa. Você condicionou seu cérebro, você ensinou ele a trabalhar. E não ele te ensinou como ele quer que você trabalhe. Porque, em geral, a gente vai atrás, né? A gente vai naquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu vou no deixa o cérebro me levar. Não deixa, não. Você leva ele, você diz para ele como é que ele tem que funcionar. Eu vejo que os empresários hoje estão absorvendo, estão entendendo, estão abraçando um pouco mais essa informação. Isso é muito positivo, porque, gente, não tem jeito, vocês estão vendo a inteligência artificial aí, vocês estão vendo um monte de novidades aí, não tem volta, não tem volta. Por que os novos não sabem usar a inteligência artificial? Porque eles não têm vocabulário, porque eles não leem. Então, não é que a inteligência artificial veio para acabar com o livro, acabar com tudo. Não. Nós é que temos que saber, nós que temos que ter conteúdo para utilizar a inteligência artificial. Nós é que temos que ter conteúdo para saber utilizar nosso cérebro. E fazendo isso fica muito fácil. Eu estou vendo que agora o empresariado está começando a se abrir mais para isso, que é muito bom. Pia, mais uma vez, muito obrigado pela participação e eu espero que você realmente venha, como você disse, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. A gente vai se encontrar, nem que seja ou aí ou aqui. Se você vier em abril, meu amigo. Se você vier em abril, a gente se encontra aqui. Se você não vier em setembro, a gente se encontra aí. É isso aí. Beleza, Roberto. Prazer falar com você, meu irmão. Satisfação grande da minha parte. Valeu. Valeu. Bem-vindos à Flórida, o estado ensolarado das oportunidades. A Flórida encanta com seu clima tropical, belas praias e economia diversificada. Na Missão Flórida, você terá acessibilidade e oportunidade para explorar as chances em Orlando, incluindo visitas ao consulado, prefeitura, reuniões com grupos empresariais e muito mais. Viva essa experiência de vida que pode transformar seu futuro. Junte-se à Missão Flórida. Eu quero, eu posso, eu vou!